Dicas para evitar o reganho de peso após a bariátrica. Eu sou o Dr. Francisco Rebouças e você não pode perder essas dicas. Você que fez bariátrica, você que pretende fazer bariátrica, uma dica que realmente vale ouro. Então, muitas pessoas perguntam, eu não posso reganhar o peso após a bariátrica. E eu quero dizer para você o seguinte, o reganho de peso, ele é algo natural e esperado no pós-bariátrico, mas ele é algo que tem que ser previsível e mensurável. Como que funciona a curva de perda ponderal no paciente pós-bariátrica? Normalmente ele perde peso rapidamente nos primeiros 6 meses. Continua perdendo peso de uma maneira mais lenta, até um ano e pouco, reganha um pouquinho e estabiliza ali em torno de 6 meses. Então essa é a curva natural. Alguns pacientes reganham o peso mais rápido e hoje eu quero falar do que você precisa fazer para evitar esse reganho de peso. A primeira coisa que você precisa ter ideia é evitar os vilões da bariátrica. Os 2 grandes vilões da bariátrica, que são os líquidos adoçados e os doces, o carboidrato simples. Por que o líquido adoçado faz tão mal? Primeira coisa que você precisa entender é que independente da cirurgia bariátrica que você tenha feito, seja ela o sleeve ou seja ela o bypass, essas cirurgias não têm muito efeito contra o líquido. Um pequeno pedaço de intestino, um pequeno estômago, ele é capaz de absorver toda a caloria de um líquido. Então, o líquido, mesmo um estômago pequeno, ele passa direto pelo estômago, ele não requer armazenamento. Ou seja, você consegue beber grandes volumes de líquido com o estômago pequeno ou grande. E normalmente o bebedor de líquido ele bebe em pequenos goles. Você vai conseguir beber 5 litros de suco, refrigerante, cerveja. Não é assim que se bebe uma cerveja? Em pequenos goles. Então, esse é o principal vilão, os líquidos adoçados. Por quê? Porque a bariátrica não tem efeito contra ele. E mais importante do que o efeito da bariátrica em si, os líquidos adoçados, eles geram um comportamento hormonal que vai favorecer o armazenamento de gordura. O pivô do ganho de peso no mundo inteiro é um hormônio chamado insulina e a resistência insulínica. E quando você bebe um líquido adoçado, você estimula a insulina a fazer picos e manter alto. Então, se você bebe líquidos e doces, você faz pico de insulina e mantém ela alta durante o dia. É a receita para o reganho de peso. Você precisa entender que ninguém tem fome de líquido. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Estou com fome, quero beber um suco. Não existe isso. Líquido é hábito. E hábitos são mudados. No período de mudança, você vai ter algum sofrimento, algum estresse, mas depois você mudou e acabou. Então você consegue mudar hábitos em pouquíssimo tempo. Então a maior dica para evitar o reganho de peso é isso. Evite o líquido adoçado. E evite os doces, porque ele tem uma concentração de carboidrato muito intensa num volume pequeno. Não é que você é proibido de comer doce no pós-bariátrico, mas evite o hábito de comer doce. E se por acaso um dia, uma vez na semana, for comer uma sobremesa, um doce, o melhor momento de comê-lo é durante a refeição, como uma sobremesa. Você comeu a proteína, a gordura, comeu a salada e naquele momento você come o doce. O pior momento de se comer o doce é ele isolado. Ele passou o almoço, depois de umas 2, 3 horas, come só o doce. Esse é o pior momento. Por quê? Porque vai gerar, como eu falei, o pico de insulina e vai gerar a falha da sua bariátrica. Eu falei de um pilar. O que você precisa evitar? O outro pilar é o que você precisa preservar. Um dos maiores segredos para evitar o reganho de peso na bariátrica é preservar a massa muscular. Toda pessoa que está perdendo peso, seja por um regime, seja por bariátrica, a tendência natural é perder massa muscular. O seu organismo ele tem uma inteligência biológica. Ele entende, nossa, eu estou ganhando menos, eu preciso jogar fora quem gasta mais. Quem gasta mais, estruturalmente falando, no seu corpo é o músculo. O músculo tem alto gasto energético, gordura tem baixo gasto energético.
Você já deve ter percebido, algumas pessoas quando ficam doentes, elas perdem massa muscular, ficam com o braço fininho, a perna fina, e depois reganham isso. Por quê? Porque o organismo ele faz um fenômeno chamado sarcopenia, ele vai perdendo músculo, e é tudo que você precisa evitar. E olha, preservar massa muscular não é difícil. Ganhar massa muscular é difícil, mas preservar não é difícil. Um dos maiores segredos do bariátrico é preservar massa muscular. E como que faz, doutor Francisco, para preservar massa muscular? Duas coisas. A primeira coisa, e mais importante, por incrível que pareça, tem gente que acha que é o exercício. E não é. O fator mais importante para preservar a massa muscular é a alimentação. Você precisa ter uma ingesta adequada de proteína, em torno de 1 grama por quilo por dia. Mas 1 grama de proteína livre não é 1 grama de carne. Te dá mais ou menos 25, 30%. Então, é pouco. Não é, não. Vou te dar um exemplo. Se você comesse só carne em proteína por dia, uma pessoa de 80, uma pessoa que fez bariátrica, que tem ali seu 1,80 m mais ou menos, deveria comer por dia 400 gramas de carne. Você que fez bariátrica sabe que não se come 400 gramas facilmente. Vamos supor em ovo, o pessoal gosta muito de ovo. Ovo tem 6, 7 gramas de proteína livre. Seria em torno de 20 ovos por dia. É muito difícil. É claro que você não vai comer nenhum nem outro. Por isso que existem grandes aliados hoje. O principal é o whey protein. O whey protein, normalmente uma medida daquela, tem em torno de 20, 25 gramas de proteína por dia. Se você toma 2 vezes ao dia, já matou 50 gramas. Muitas vezes a metade da necessidade. Então é um aliado fantástico, que você consegue beber ele com líquido, em pequenos volumes, e fazer uma suplementação proteica adequada. Então, preservar massa muscular envolve ingesta adequada de proteína. Mas não só isso. O outro ponto é o exercício resistido, a famosa musculação. Quando você faz musculação e come proteína, você preserva a massa muscular. Esse é um erro muito comum. Eu vejo muitos bariátricos que fazem bariátrica e vai para a academia e o preparador físico fica pondo ele para fazer HIIT, para fazer esteira, para fazer caminhada. E o propósito do exercício pós-bariátrica fundamental não é fazer HIIT, não é perder peso. Quem vai fazer perder peso é a própria bariátrica. O propósito do exercício pós-bariátrica fundamental é preservar a massa muscular. Então, você quer fazer exercício? Pode fazer de tudo, se você tiver tempo e disposição. Mas você é bariátrico, mas deve priorizar a musculação. Tá certo? Resumir para você as dicas de ouro para evitar o reganho de peso pós-bariátrico. Se você cumprir isso, o sucesso está garantido. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.